Amém, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus e aleluia. Amém, irmãos. Graça e paz. Cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Muito feliz, muito grata a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos concede de poder estar aqui, juntos com todos vocês, para poder louvar, adorar e engrandecer o santo nome do Senhor sobre nossas vidas. E só o fato de estarmos aqui já com ar nos nossos pulmões, né, já é motivo de dar glória. Independente da situação da qual às vezes a gente se encontra, né, já somos privilegiados, né, porque a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor, ele nos alcança, né, todos os dias. E estamos aqui em mais uma oportunidade, né, com esse propósito, né, de falar sobre a cura da alma, né, como curar a nossa alma, né, para conseguir viver, né, verdadeiramente os propósitos que Deus tem para a nossa vida, né. E aí teremos outros encontros, né, com outras pessoas aqui junto conosco, nos apoiando, né, esse projeto aí que Deus colocou no meu coração, que é o Desperta e Haja, né, muito grata. Irmã Rô, a paz do Senhor, que Deus te abençoe também, tá? Obrigada da tua presença, por você poder estar aqui, né, o meu marido, Erivelto, amo você e obrigada mesmo por você também me apoiar, tá aqui. Mas nós vamos, irmãos, e enquanto nós vamos entrando, enquanto a gente vai falando um pouco mais, né, a gente fica aí em oração e a gente espera que o pastor Gustavo consiga chegar aí a tempo, porque ele acabou saindo de viagem, né, uma viagem a trabalho, e ele me mandou mensagem, era mais ou menos umas 5 horas da tarde, dizendo que já estava a caminho já da cidade dele lá de Três Lagoas, e que ele faria o possível para que pudesse chegar a tempo, né, para poder estar aqui presente junto conosco, né. E nessa situação, né, vamos aguardando ele, mas vamos começando a orar, né, orando, apresentando esta live a Deus, porque o propósito realmente é para que vidas venham ser transformadas pelo poder da palavra do Senhor, né, e esse é um dos motivos específicos, né, que possamos ter esses momentos de aprender cada vez mais e mais com a palavra do Senhor. Obrigada, Deus, eterno e todo-poderoso, pelo Senhor estar aqui conosco e estamos aqui diante da Tua presença, apresentando esta live em Teu altar, porque cremos que através deste canal de comunicação, vidas são alcançadas, libertas, restituídas, curadas e restauradas para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Senhor venha com a Tua graça e com a Tua presença sobre nossas vidas, derramando, Pai amado, do Teu poder, e que possamos sair daqui nesta noite com um coração esperançoso, que o Senhor fará. Cremos no Teu poder e na Tua graça e obrigada por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado e adorado seja o santo nome do Senhor, né? E vamos lá e vamos seguindo em frente, né? E espero que o pastor Gustavo possa vir, mas se também não puder também, os motivos, né, estão totalmente justificados e estamos aqui, né, todos juntos aí, louvando e adorando o santo nome do Senhor e vamos, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é capaz de trazer cura para a nossa alma, cura para o nosso corpo físico também, para a nossa mente, para o nosso espiritual. E nós estamos aqui, né, podendo falar um pouco. Nájila, obrigada, né, Cris também, muito obrigada pela tua presença, por você estar aqui. Já se sinta convidado também, estar aqui junto comigo, participando, né, vamos sim, né, marcar aí para que você faça essa live também junto comigo, falando desses temas tão atuais, né, e tão importantes também, para que a gente sempre encontre um direcionamento, encontre esse centro. E esse projeto Desperta e Haja, ele é justamente isso, né? É esse projeto que Deus colocou no meu coração, né? E estou aqui diante dos irmãos apresentando ele para que a gente tenha esse despertar, né, o despertar para a vontade de viver a palavra de Deus sobre nossas vidas. E através da palavra de Deus, a gente ganhe essa existência, né, o existir diante de Deus, porque é isso que realmente temos que ter. Na nossa sociedade, todos possam enxergar em nós a imagem e semelhança do Deus Altíssimo, de Cristo, né, sede santos porque eu sou santo.
Oi, Gi, Deus abençoe, em nome de Jesus, você e o Roberto, obrigado por vocês estarem aqui. E esse é o propósito, né? Despertar cada vez mais e mais, porque através da palavra do Senhor é que vamos conseguir alcançar, né? Todos aqueles que necessitam, mas também nos alcançar. Porque uma coisa que eu consegui entender, né, lendo a palavra do Senhor, e nos enchendo cada vez mais e mais, que chega a um ponto da nossa vida, principalmente quem está aí junto na nossa caminhada, que a palavra do Senhor, ela não pode só ficar conosco, né? Aquilo que a gente recebe de Deus, ele não pode só ficar em nós, né? E temos também o exemplo, né? Quando a gente fala um exemplo de dar e receber do Mar Morto e o Mar da Galileia, né? O Mar da Galileia, ele recebe as águas e ele deságua, né? E também solta também as suas águas, né? E o Mar Morto, o que acontece com ele? Ele recebe as águas e as águas param nele. E aí, por isso que acaba sendo um mar morto. Por quê? Porque não tem essa vida, né? Sendo renovada todos os dias. E é isso que nós temos que aprender como cristãos, né? A partir do momento que a gente recebe a palavra do Senhor, a gente recebe a cura, né? Nós somos transformados dia após dia, né? Para que possamos continuar sendo curados, continuar sendo transformados, nós temos que receber e entregar. Recebendo e entregando, recebendo e entregando. E isso faz com que dentro de nós, né, venhamos a ser transformados cada vez mais e mais, libertos cada vez mais e mais pela palavra do Senhor. Porque quando a gente também, um exemplo que é a própria vida. Quando eu falo para vocês desse projeto Desperta e Exista, né, Desperta e Haja, esse despertar através da palavra do Senhor é que isso faz com que tenha vida dentro de nós. E essa vida dentro de nós, ela é simbolizada até mesmo pela nossa própria respiração, né? Quando a gente respira, ó, respira. Se eu não solto ela, eu fico cheia e morro. Se de repente eu falo, expira. Vou, e eu não me encho, o que vai acontecer comigo? Vou morrer também, né? Então, por isso que precisamos entender, né, que verdadeiramente eu só vou conseguir ser curada, eu só vou conseguir ter uma vida transformada, né, uma vida de testemunhos e de vitórias para contar a partir do momento que eu entender o meu lugar, mas o meu lugar no centro da vontade de Deus. Ou seja, eu recebendo a palavra do Senhor e entregando a palavra dele a todos aqueles que precisam e necessitam. Ah, irmã, mas eu ainda não consegui às vezes entender qual é o meu propósito. Só o fato de você entender que dentro da palavra do Senhor, Deus ele fala contigo e você começa a ser obediente à palavra do Senhor, começa a entender aquilo que Deus tem para a sua vida, já é suficiente, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente entendendo que a gente vai buscando a Deus todos os dias, tendo essa vida liberta em Deus todos os dias, através da palavra do Senhor como um direcionamento para as nossas vidas, esse despertar da palavra do Senhor, né, essa disciplina de todos os dias estar ali, tendo um devocional juntamente com o Senhor, faz com que a gente comece a entender que cada vez mais e mais próximos do Senhor, tendo essa motivação de estar próximo a Deus, a nossa vida ela é transformada num piscar de olhos. E aí, com o tema dessa noite, né, como eu havia proposto, né, e era isso também que o pastor Gustavo ia dizer, e coincidentemente Deus sabe de todas as coisas, né. No dia do Natal, eu estava na casa da minha irmã, né, e nós estávamos ali fazendo almoço e eu acabei levando o computador. Abri o computador ali e comecei a escrever, comecei a estudar a palavra do Senhor. Aí a pastora Marlene, que estava ali junto conosco também, ela disse, o que você está fazendo? Eu falei assim, eu tô aqui escrevendo, né, discorrendo um pouco sobre, né, meditando sobre a palavra de Deus. E ela disse assim, mas o tema não é para o pastor Gustavo? Eu falei assim, sim, é para o pastor Gustavo. Mas Deus pediu para que eu fizesse um também, e paralelamente, né, com a honra e glória do Senhor, porque Deus sabe de todas as coisas muito antes, né, de vir acontecer, porque tudo está no controle dele, né, Deus permitiu com que esta mesma palavra do dia de hoje também estivesse dentro do meu coração também, e é o que eu gostaria de passar para os irmãos, né, e agradeço muito a presença de todos vocês, e vamos lá. Eu queria que quem tivesse a oportunidade de abrir a Bíblia, abrisse a Bíblia no livro de Atos, tá? No livro de Atos.
porque nós vamos entender, né, sobre a sobrecarga emocional, né, o que fazer para lidar com essa sobrecarga emocional, né, que esse é o tema, né, da nossa live de hoje, né, o que fazer para lidar com essa sobrecarga emocional, para que eu aprenda a ter esse autocontrole, né, esse equilíbrio necessário para que eu permaneça nos propósitos de Deus, sendo direcionado todos os dias no propósito de Deus. Alex, irmã Miriam, muito obrigada pela presença de vocês, que Deus os abençoe grandemente, amo a vida de vocês, né? Muito obrigada, Miriam, pelas tuas intercessões, eu louvo a Deus e oro por vocês também todos os dias e agradeço muito por vocês estarem aqui comigo. E voltando a falar dessa sobrecarga emocional, o que fazer, Deus ele colocou, né, essa palavra sobre o meu coração, que se encontra no livro de Atos, a partir do capítulo 16. Atos 16. Nós vamos falar aqui, né? Bem sabemos que quem escreveu o livro de Atos, né, foi o nosso apóstolo Lucas. E no livro de Atos, a partir do capítulo 16, ele vai falar sobre Paulo e Silas na prisão, tá? Eu vou ler um pouco aqui a palavra do Senhor para que a gente vá dando ênfase, né, naquilo que Deus tem para as nossas vidas nesta noite, amém? No livro de Atos, capítulo 16, a partir do verso 16, diz assim. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha sido acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Amém? Glória a Deus. E aí nós vamos discorrendo. E aí, quando eu falo sobre como lidar com essa sobrecarga emocional, a palavra do Senhor, né, ela veio a mim através do livro de Atos, capítulo 16, quando Paulo e Silas, eles acabam indo para a prisão, e novamente confirmada por Deus que era realmente essa palavra que ele gostaria que eu estivesse passando, né, para nós, né, para a igreja do Senhor. Paulo e Silas, eles estavam indo para o lugar de oração. Então, prestem atenção. Nesse momento aqui, o que é narrado? Paulo e Silas estavam indo para um lugar de oração, ou seja, ter o seu momento de comunhão ali com Deus, né? E a palavra do Senhor, ela nos mostra que por diversos dias, ou seja, já fazia alguns dias, da qual Paulo e Silas passavam, né, e encontrava esta mulher que era esta escrava, aonde esta escrava ela era dominada por um espírito de adivinhação, né? E neste momento, quando o espírito olhava Paulo e Silas, ele começava a gritar, né, anunciando que estes homens eram servos do Deus Altíssimo e estavam ali pregando a salvação, ou seja, o próprio espírito imundo, né, anunciando ali que aqueles homens, dando bom testemunho daqueles próprios homens. E todos os dias isso acabava passando. E aí, certo dia, certo momento ali, Paulo, né, irado, indignado, como a palavra do Senhor ele mostra, ele não conseguiu se controlar ali naquele momento. E aí ele retorna, chega próximo a esse espírito e o expulsa, né, no nome do Senhor. E quando ele expulsa, esse espírito acaba saindo, né? Deu a ordem em nome de Jesus,
né, esse espírito acaba saindo. E os donos dessa escrava veem essa situação, né, que acabou acontecendo, né, ali naquele momento, de Paulo tendo esta atitude, né, de naquele momento, quando ele se indigna com a situação, porque esse espírito não parava de abrir a boca e anunciar que eles eram servos do Deus Altíssimo, né, estavam ali para pregar a salvação, por mais que as palavras, né, eram palavras verdadeiras, porque era a palavra da verdade, eles realmente eram servos do Deus Altíssimo e estavam ali pregando a palavra de salvação a todos aqueles que estavam próximos dele. Paulo, ele se indigna, né, e ele acaba expulsando, né, para longe este espírito. Neste momento, quando acontece essa situação, os donos, os senhores daquela escrava, né, agarram ali Paulo e Silas no calor daquela emoção, né, no calor daquele tumulto, e acabam arrastando eles para a praça pública. Arrastando eles para a praça, ali estavam, né, um grupo de magistrados. E naquele momento, os senhores acabam relatando, né, aos magistrados aquilo que Paulo e Silas havia feito. Ou seja, acabaram dizendo aos magistrados: esses homens, eles são judeus e estão aqui, né, falando da palavra de salvação, falando de outros costumes da quais nós somos proibidos de ouvir e de seguir. Nós, como romanos, somos proibidos, né, de seguir. E eles estavam ali disseminando outra cultura. É isso que os donos, né, desta escrava quis dizer aos magistrados. E naquela situação, o povo alvoroçou. Teve uma pressão popular, vamos dizer assim, uma indignação popular, até mesmo porque naquele momento aquela escrava, né, ela deixou de ter aquele espírito da qual, através daquelas adivinhações, ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, né? E naquele momento ali, os magistrados, por causa da pressão popular, vamos dizer assim, e às vezes não é muito diferente, né, de muitas decisões que a gente vê hoje, mas através daquela pressão popular, eles tomam uma decisão. E qual foi essa decisão? Eles chamam os soldados, né, da guarda, ali naquele momento, os soldados romanos, e pedem para que os soldados açoitem Paulo e Silas e o lancem na prisão. Só que não era para lançar na prisão de qualquer jeito, não. Depois da surra que eles deveriam tomar, era para deixar eles acorrentados. Ou seja, jogados lá na marginalidade como verdadeiros criminosos, criminosos envergonhados, né, diante de toda aquela situação. E é isso que acontece. A partir do momento que eles tomam ali, eles são surrados pelos guardas e são lançados dentro da prisão. Eles pedem para que um carcereiro fique de vigia ali, né, durante a noite inteira, enquanto Paulo e Silas estavam presos, acorrentados os seus pés, acorrentados as suas mãos, ali, né, naquele momento, devido toda aquela situação de pressão, né, justamente anterior, que Paulo já vinha sofrendo há alguns dias, né, e ele não conseguiu ali, naquele momento, se controlar, e indignado, tomou aquela decisão. E tomando aquela decisão, acabou vindo esta situação sobre a vida dele. Mas sobre o propósito do Senhor, né, porque bem sabemos que logo adiante, né, a atitude, e é isso que eu gostaria de deixar para os irmãos, e nós vamos falar um pouquinho agora mais para frente. E aí, o que eu gostaria de estar passando para os irmãos nessa noite, né? O que significa essa pressão emocional, né? O que é essa pressão emocional? Trazendo para os dias de hoje, para mim e para a sua vida. Essa pressão emocional, muitas das vezes da qual nós passamos em nossas vidas todos os dias, ela gera dentro de nós um estresse muito grande, né? E antes de gerar esse estresse, ela vem através de uma ansiedade, né? E bem sabemos quantas pessoas aí estão sofrendo deste mal, né? De crises de ansiedade. E estas crises de ansiedade faz com que nós tenhamos, né, sintomas até mesmo no nosso próprio corpo físico, né, fazendo com que o nosso batimento cardíaco muitas das vezes aumente, e aí aumentando, né, o nosso ritmo cardíaco comece a ter, às vezes, variações de pressão, né, do nosso corpo físico, e isso também acaba afetando a nossa mente,
né, o nosso físico e a nossa mente devido a essas pressões emocionais que nós temos no dia a dia. Somos pressionados de todos os lados, né? Hoje em dia a gente sabe que passamos por uma situação muito difícil, né? Que a gente fala que é essa síndrome de pensamento acelerado, né? Principalmente as redes sociais faz com que a gente perca muito, né? Muito foco daquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? E a gente leva uma vida muito agitada. A gente leva uma vida muito superficial, né? Levamos uma vida ali na correria do dia a dia, né? E muitas das vezes, ao invés da gente ser disciplinado, né? Conseguir colocar ali em prática, né? Listas de tarefa para que uma após uma a gente venha, né, a executar. Não, a gente passa muito mais tempo, às vezes, envolvido com atividades que não nos dão satisfação nenhuma, resultado nenhum. E aí, de repente, eu tenho algumas outras tarefas ou algumas outras situações para resolver em um curto espaço de tempo, né? E aí é quando a gente sai. Vocês já pararam? Não sei se alguém aqui às vezes teve essa sensação, né? Que de repente o dia se finda e a gente fala: meu Deus, eu não fiz nada. Nossa, você percebe como o dia tá passando rápido? Meu Deus, olha só, eu acabei de falar do Natal, que eu estava ali junto com a pastora Marlene redigindo esta mensagem. E praticamente, né, logo daqui 2 dias nós já estamos no ano novo, né? E aí fala, meu Deus, como o tempo passa rápido. Mas não, o tempo não passa rápido, porque ainda continuamos tendo 24 horas no nosso dia. O nosso dia ainda ele é constituído por 24 horas, né? E aí o que acontece, né? E é justamente isso. As situações às vezes acontecem devido a essa pressão que eu e você passamos todos os dias. Só que o que nós temos que entender, irmãos? Que essa pressão, ela produz em nós sentimentos totalmente negativos. Sensação de frustração, de incapacidade. E eu tenho que entender, eu e você, nós temos que entender que o controle da nossa mente, ela depende de mim e de você. Nós temos que entender todos os dias que eu preciso dominar a minha mente, porque a mente é minha. É minha. Então, se é meu, é responsabilidade minha. O Senhor, Ele está aqui para nos ajudar. O Senhor, Ele está aqui para nos orientar através da sua palavra. Mas nós temos que entender o que eu faço para poder ter o domínio das minhas emoções. Para que as minhas emoções não me levem para destinos ou para tomada de decisões da qual eu, no momento ali de razão, não venha a tomar. Aí é a hora que a gente aprende com Paulo e Silas, quando eles são trancafiados lá naquela prisão. Silas olha para Paulo ali naquele momento e o que eles resolvem fazer? Naquele momento de desespero, eles entendem e é isso que eles ensinam a mim e a você. Independente das mãos estarem presas, independente dos meus pés estarem presos e o meu corpo físico estar jogado dentro de uma prisão, a minha mente, ela é liberta em Cristo Jesus. A minha mente ninguém domina. E a decisão, ela é minha. E é isso que nós temos que entender. Quando a gente abre a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, vamos lá abrir em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. O apóstolo Paulo, juntamente com Silas ali, eles nos ensinam que naquele momento ali de pressão da qual eles estavam passando, eles começam a orar e começam a louvar ao Senhor. E aí a gente sabe que através das nossas orações, a oração é um combustível para que mais um dia eu consiga me fortalecer para vencer mais um dia, para poder dar mais um passo. A oração, ela produz em nós esperança, perseverança. A oração, ela é um combustível, ela é um alimento diário para que eu venha ter um controle de todas essas minhas emoções. E o louvor e a adoração, naquele momento, eles estavam envergonhados, eles estavam doloridos porque foram açoitados, então estavam machucados, eles foram envergonhados em praça pública, eles estavam passando ali, naquele momento, por frustração, por vergonha, por humilhação. E muitas das vezes, quando eu e você passamos por situações parecidas, nós temos que aprender a orar e a louvar, porque são as lágrimas caindo e o meu louvor subindo. As lágrimas caindo e o meu louvor subindo. Porque a gente sabe que essas lágrimas que estão caindo, Deus mesmo ensina na sua palavra, que Ele recolhe todas essas lágrimas e coloca lá no nosso reservatório.
E é isso que nós temos que entender. É orando e louvando que vamos conseguir ter o controle da nossa mente. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 17, diz assim, 3:17. 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E é isso que nós temos que entender. Aonde o Espírito do Senhor está, ele reina com a liberdade. E como eu disse, independente de Paulo e Silas estarem ali trancados numa prisão, eles estavam louvando, orando e louvando, a ponto de que todos os outros presos que estavam à volta estavam o escutando. Ou seja, a oração e o louvor deles não era só para eles, eram para os demais que estavam ali à volta, ouvindo também, sendo também motivados, a independente de qualquer situação que eles estavam passando, tomar a mesma atitude de Paulo e Silas. Coração despedaçado, situação frustrada, de humilhação, pecadores, tendo a oportunidade de ter um arrependimento ali, um encontro com Deus, através do testemunho de Paulo e Silas dentro da prisão. E aí é isso que eu gostaria de deixar para os irmãos nesta noite. Independente das situações que nos encontram, nós nunca, irmãos, nunca vamos conseguir impedir que situações de afronta, situações às vezes de humilhação, de pessoas que falam da gente, de pessoas que nos humilham, de pessoas que nos sabe, que vai lá e todas as vezes chacota a gente, fala uma palavra áspera, fere muitas vezes o nosso coração. Nós não vamos impedir que essas pessoas façam isso conosco. Fatores externos, muitas das vezes a gente não vai conseguir impedir. Mas o que eu gostaria de deixar para os irmãos nesta noite? Que eu sou responsável. Qual é a decisão que você toma nesta noite? Mediante essa pressão, o que você faz com aquilo que fizeram com você? É isso que eu gostaria, que é a mensagem principal. Mediante todas essas pressões emocionais, estas pressões que às vezes nos oprimem, né? Elas chegam até nós. Mas quando chega até a mim, eu sou responsável de tomar uma decisão. E qual é a sua decisão hoje? O que você fará com aquilo que fizeram com você? Você tem duas alternativas. Ou mediante essa situação você senta e chora, ou mediante essa situação você levanta e anda. Ora e canta. E Deus vai te fortalecendo cada vez mais e mais. E para fechar, eu gostaria de deixar para vocês mais um versículo da palavra do Senhor. Porque a gente tem que se alimentar, viu, irmãos? É a palavra do Senhor, como eu disse para vocês, que nos liberta. Mais um versículo da palavra, que também se encontra no livro de Coríntios, mas agora no capítulo 4. Eu sei que nós temos aí pouco tempo, porque o tempo já tá se findando, mas eu gostaria muito de deixar esses versículos para vocês, porque como eu disse, a nossa mente ela é livre. Quando temos o Espírito Santo de Deus, a minha mente é livre. E se eu sou livre, eu decido o que fazer com aquilo que fizeram comigo. As pressões emocionais, elas não têm o poder de dominar uma mente que está firmada em Cristo Jesus. E é isso que a palavra do Senhor ela nos ensina. Quando a gente ora, quando a gente louva, quando a gente medita na palavra, a esperança ela entra dentro de nós. Nós começamos a ter um autocontrole. E o autocontrole é o equilíbrio necessário para que eu consiga andar mais uma milha, mais um passo de cada vez. E no livro de 2 Coríntios, o capítulo 4, Deus ele diz assim, a palavra do Senhor ela diz, a partir do verso 7, mas temos um tesouro em vasos de barro, ou seja, bem sabemos que somos preciosos para Deus. Eu sou preciosa, você é precioso para Deus. E o maior tesouro que somos nós, a nossa mente, o nosso espírito, ele está aqui, ó, guardado em vasos de barro, ou seja, vaso frágil. Só que a palavra do Senhor, ela nos ensina.
para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Ou seja, muitas das vezes as pessoas vão olhar assim para você e falar assim, nossa, mas aquela irmã passa por tanta situação, tanta aflição, né? É prova em cima de prova em cima de prova, e tá aí com aquele sorriso no rosto. Como que consegue? Aí você abre a palavra e ensina que somos vasos de barro. E o poder que habita em nós faz com que o nosso rosto resplandeça todos os dias. Resplandeça, porque a luz do Espírito Santo de Deus habita em nós. De todos os lados, palavra do Senhor, de todos os lados somos pressionados. Então Deus, né, o próprio apóstolo aqui, em sua carta aos Coríntios, ele já escreve, já nos deixa. Em todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ou seja, teremos pressões, mas o desânimo só vem na minha vida se eu permitir. As pressões, elas virão. Só que o desânimo, ele só entra dentro de mim se eu permitir. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Ou seja, as situações, elas virão. Mas o desespero é escolha minha. E se eu tenho autocontrole, uma mente que medita na palavra do Senhor todos os dias, quando a situação ela alcançar a sua porta, né, quando o mal ele bater a sua porta, isso eu li ontem, mas eu não lembro quem foi o escritor. Mas estava escrito assim, quando o mal bater a sua porta, peça para que a sua fé abra a sua porta. Então, se somos perplexos diante de diversas situações, o desespero só tem poder de afetar a minha mente se eu permitir. Somos perseguidos, irmãos. Olha a palavra do Senhor nos ensinando. Existem diversas situações que somos perseguidos. A palavra do Senhor diz que quem é perseguido não se preocupe. É normal. Somos perseguidos porque somos a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, ela é perseguida. Ela é perseguida desde os tempos antigos e bem sabemos disso. Somos perseguidos, mas não abandonados. E essa é a palavra do Senhor para nossas vidas. Somos perseguidos sim, mas abandonados por Cristo Jesus jamais. Jamais. Somos abatidos, ou seja, muitas das vezes vão passar a perna, a rasteira, né, a ponto de nos derrubar. O Senhor está dizendo que às vezes pode vir, dependendo do tamanho da pressão, ela pode vir a nos derrubar. Só que nós temos que entender que mesmo nesta situação de extrema pressão, quando somos abatidos, nós nunca seremos destruídos. Porque a igreja do Senhor, ela é viva. A igreja do Senhor, ela é eterna. E por mais que às vezes a nossa mente, o nosso corpo, ele possa ser destruído, a nossa mente ela vai ser livre, a nossa alma ela é livre. O nosso espírito é livre. E se estivermos com Cristo Jesus, teremos a oportunidade de desfrutar uma vida eterna. E é isso que nós temos que entender, o desfrute de uma vida eterna. Porque logo após, no 16, está escrito assim: por isso não desanimamos. Independente da situação, irmão, lava o rosto, né? Tô chorando de emoção porque a palavra do Senhor ela é muito forte e ela queima no meu coração agora nesse momento. E eu louvo a Deus por isso. Nós ficamos desanimados, mas nós estamos aqui lendo a palavra do Senhor todos os dias. E por isso, nós não seremos destruídos. E a partir do 16 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Amém? Glória a Deus. Por mais que as situações elas aconteçam na minha e na sua vida. Por mais que as situações de opressão, de pressão emocional, de pressão que tenta dominar a nossa mente venham acontecer na nossa vida, nós temos que entender
que o nosso corpo, ele sente, ele vai ser desgastado, porque isso daqui é casca. Isso daqui é carne e a gente sabe que do pó a gente nasceu e do pó a gente vai voltar. Mas interiormente, uma mente que está em Cristo Jesus, ela é liberta todos os dias. Ela é renovada dia após dia. E para fechar, como o próprio apóstolo Paulo nos diz, a partir do 17, que é o último. Pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, mas não no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus e aleluia. E amém pela palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor nesta noite para minha e para a sua vida. Independente, irmãos, das situações, você é livre para adorar. Independente de todas as tribulações, você é livre para exaltar, bendizer o santo nome do Senhor. Quando você se sentir inseguro, triste, abatido, lembre-se que existe um Deus que entregou a sua vida na cruz por amor de mim e de você. Então não é justo que fiquemos prostrados numa cama, fiquemos prostrados, abatidos por causa de pessoas, porque colocamos a nossa expectativa em homens, ou porque muitas das vezes os nossos sonhos, os nossos projetos ainda não conheceram. Não é justo isso. Porque ele, por amor de mim e de você, ele passou por uma pressão de extrema pressão. Cristo, quando foi para a cruz, foi açoitado, foi cuspido, riram dele. E mesmo assim, ele manteve a sua mente firme naquilo que Deus tinha, no propósito que Deus tinha para a vida dele. E eu imagino que enquanto ele estava ali, percorrendo, sangrando, sendo humilhado e com aquela cruz aqui nas suas costas, a mente dele estava somente dizendo: Senhor, só são 3 dias. 3 dias. E todos irão ver o propósito que Deus tinha para tudo isso. E após 3 dias, a gente sabe muito bem o que aconteceu. Ele foi para aquele madeiro. O corpo dele. Mas o espírito já estava ali com Deus. E o propósito que Deus tinha para o seu filho venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E nós também temos essa oportunidade de, independente de qualquer situação, nós estamos aqui todos os dias para vencer. Amém? Glória a Deus. Ô Senhor Jesus. Louvado, adorado, engrandecido venha a ser o santo nome do Senhor. Obrigada, gente, por mais uma oportunidade, por vocês estarem aqui junto comigo, né? Ouvindo a palavra do Senhor. Obrigado por vocês terem ficado aqui. Eu espero que eu tenha sido clara, tenha passado para vocês aquilo que Deus, né, tocou no meu coração e pediu para que eu passasse para os irmãos, porque não é fácil, né? Principalmente quando a gente tenta se envolver aqui com tantas situações tecnológicas, mas eu agradeço muito pelos irmãos estar aqui junto comigo nesse projeto do Desperta e Haja, né? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, né? Nesta virada de ano, vamos pensar assim, é a última semana, irmãos. Só que a gente tem que ter em mente, é a última semana de um calendário, tá? Independente desse calendário, o 31 para o dia 1 é somente um calendário, né? Não fique firmado nisso. O que nós temos que entender é que Deus, ele tem um propósito na minha vida. E esse propósito, ele pode começar a partir de hoje. A partir do momento que eu tomar uma decisão. Chega, não vou mais viver assim. Eu tomo uma decisão de seguir a Cristo. E falar: Senhor, entrego a minha vida em teu altar. E eu creio que através da tua palavra, o Senhor vai me renovar. E todos irão testemunhar a transformação da minha mente. Porque Deus é isso que faz. Ele transforma a mente que está firmada nele. Amém?
Que Deus os abençoe a cada um, né? Que boas festas para todos vocês, né? Que a gente tenha essa oportunidade aí de poder passar essa virada de ano com hinos de louvor e gratidão, porque independente de todas as situações que aconteceram aí, né, uma retrospectiva aí dentro desse ano, nós temos que ser gratos a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. Então que possamos ter esta gratidão de devolver a Cristo louvores e orações, o nosso louvor e a nossa adoração àquele que é eterno. Amém? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Nájula, Deus abençoe. Irmã Rô, que Deus abençoe. Obrigada de você estar aqui, tá? Amo vocês em Cristo Jesus. E em breve a gente já vai estar junto aí no culto da virada, né? Pelo menos lá na nossa igreja, né? Com o tema Sobrevivi. E glória a Deus por esse tema. Glória a Deus, né? Por Deus ter nos permitido estar até aqui. Amém? Que Deus abençoe aí a cada um de vocês e muito obrigada, tá? Fica na paz do Senhor Jesus. Amém? E até a próxima quarta-feira. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus os abençoe.